Bem-vindos ao podcast que expõe ensinamentos bíblicos que você nunca ouviu antes. Sintonize ao darmos a vocês perspectivas reveladoras sobre todos os ensinamentos de Jesus Cristo, apresentado por o pregador sem insensatez, Emanuele Soriano. Sentem-se ao ouvirmos o podcast A Verdade Inédita da Bíblia, Buscadores da Verdade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Eu sou seu humilde apresentador, Yuli Villamin, dando as boas-vindas a vocês para o primeiro episódio da Verdade Inédita do ano de 2021. Muitos têm esperado ansiosamente por 2021 por causa das vítimas do vírus, mas muitos têm esperado que 2021 seja o ano que finalmente encontraremos a cura da tal chamada pandemia que fez todo o mundo tremer de medo. Mas tão destrutivo quanto o vírus tem sido, há uma pandemia mais venenosa e perigosa que tem assombrado os seres humanos desde o tempo de Adão e Eva, que não tem levado vidas humanas, mas que tem também destruído as almas tão preciosas. E isso é que eu chamo o vírus da mentira. Mentiras que são regurgitadas por lobos em peles de ovelhas e que têm destruído todo o ser sem deixar nada senão uma carcaça vazia. E o que era antes uma criação bonita, este programa, com a ajuda de Deus, vai continuar expondo a pestilência maldosa que tem assombrado a humanidade, corrompido as mentes e destruído os homens, criando um mundo muito perigoso. Este é o clamor de batalha dos procuradores da verdade, para que o mundo inteiro saiba que nós temos estado escravos do engano, dos pregadores do inferno e falsas doutrinas por já muito tempo, e que está nos matando por dentro. E este clamor de batalha continua nesta noite. Então, sem mais demora, me deixe apresentar a vocês a nossa pessoa com conhecimento da Bíblia, o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, e que vai nos mostrar neste episódio que a predestinação é real. Por favor, deem as boas-vindas ao pregador sem insensatez e sábio da Bíblia, Emanuele Soriano. Boa noite, Emanuele. Boa noite, irmão Yuli. Boa noite a todos. Quer seja manhã, tarde ou noite, onde vocês estejam, que a paz de Deus é o que desejamos que esteja com todos, enquanto ouvem o nosso podcast nesta noite. E o nosso assunto, irmão Yuli, é predestinação é real. Sim, Emanuele. Veja, tudo na Bíblia é real. Toda a palavra de Deus trata da realidade, mesmo que tenha sido dito 1000 anos antes de se cumprir, já pode ser considerado uma realidade pelos crentes, principalmente os cristãos. No livro de Romanos, nós temos algo para ler que vai nos dar a garantia de que toda a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus é uma realidade. Em Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo disse, no versículo 17, irmão Yuli, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos ler em outra versão para entendermos. Vamos ver na revista atualizada de Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Antes de existirem, Deus já chama à existência as coisas que não existem ainda. Enquanto elas ainda não existem, Abraão, chamado também amigo de Deus, creu de todo o coração que tudo o que Deus diz, ele já considera algo já existente, mesmo antes de vir a existir. Esta é a crença dos cristãos. Agora, como eu disse, toda a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus, deve ser considerado realidade. Nós não somos como testemunhas de Jeová, que ainda que Deus tenha declarado e dito que há um inferno, eles negam a existência do inferno. Inferno, um lugar para tormento e punição. Eles negam isso. Uma das doutrinas oficiais dos testemunhos de Jeová é negar a realidade do inferno. Assim como em nosso tópico nesta noite, predestinação é real, principalmente, acima de tudo, porque foi declarado por Deus, veio da boca de Deus. Vamos ler. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O amado que é mencionado, irmão Yuli, é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo
Paulo está falando às pessoas que antes eram consideradas sem esperança, aos efésios que eram considerados sem Deus, sem esperança, sem qualquer coisa boa neles. Este é o tipo de pessoas que os efésios eram. Vamos ler em 2:11 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essas eram as condições dos efésios antes de serem chamados à Igreja de Deus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrem-se, essa séria condição dos efésios. Mas quando eles foram chamados à igreja, o apóstolo Paulo está dizendo em 1:5, nos predestinou para ele, incluindo os efésios, que certo tempo estavam sem esperança, sem Deus, sem promessas para eles. E o apóstolo Paulo então estava dizendo a eles que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Então, predestinação é real, e essa predestinação existe mesmo para aquelas pessoas no mundo que são sem esperança, sem as promessas, sem Deus. Essa predestinação ainda está com eles, ainda que eles por algum tempo tenham sido vítimas das mentiras, vítimas do mal que existe neste mundo, eles estão incluídos na predestinação que a Bíblia fala. Agora, vamos primeiro dar aos nossos ouvintes, irmão Yuli, uma ideia de como as pessoas religiosas, começando lá de Calvino, um pregador muito conhecido antes do nosso tempo, vamos ler essa doutrina de Calvino, que foi absorvida, adotada pela maior parte dos norte-americanos, os ocidentais, principalmente aqui no Brasil, os calvinistas. Vamos ler sobre a predestinação segundo Calvino, que é adotado por pentecostais, igrejas batistas, evangélicos. Vamos ler. Este é um artigo que foi tirado da aprendareligiões.com, chamado Conheçam John Calvin, um reformador da fé cristã. Isso foi escrito por Jack Zabada e a versão atualizada é de 2 de maio de 2019, que diz o seguinte: Calvino viu a salvação de forma diferente de Martinho Lutero, da Igreja Católica. Ele ensinou que Deus divide a humanidade em 2 grupos: os eleitos, que serão salvos e vão para o céu, e os reprovados, ou condenados, que vão passar a eternidade no inferno. Esta doutrina é chamada predestinação. Ao invés de morrer pelos pecados de todos, Jesus Cristo teria morrido somente pelos pecados dos eleitos, disse Calvino. Isto é chamado redenção limitada ou redenção particular. Os escolhidos, segundo Calvino, não podem resistir o chamado de Deus para a salvação sobre eles. E ele chama essa doutrina de graça irresistível. Por fim, Calvino foi caminho diferente de todos os luteranos em sua teologia e doutrina sobre a perseverança dos santos. Ele ensinou que uma vez salvo, para sempre salvo. Então Calvino acreditava que quando Deus começou o processo de santificação em uma pessoa, Deus iria continuar isto até que a pessoa já estivesse no céu. Calvino disse: ninguém pode perder sua salvação. O termo moderno para essa doutrina é segurança eterna. Então esta, irmão Yuli, é a doutrina de Calvino e que foi adotada depois por outros grupos e igrejas, dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Porque você é predestinado a ser salvo, então para sempre você será salvo, não tem como você perder sua salvação. O termo moderno para essa doutrina é segurança eterna, como eles dizem. E isto é o fruto, é algo que não veio da Bíblia, não tem a raiz nas Escrituras, mas na mente corrompida de um pregador corrompido que ensina doutrinas de demônios. Eu adianto já para vocês que esta coisa, irmãos e ouvintes deste podcast, que Calvino é um pregador do diabo, um pregador que encorajava que uma pessoa cometesse pecado. E por quê? Porque se você é predestinado, não importa o que você faça, onde quer que você vá, uma vez salvo, sempre salvo, o que quer que você faça, o que quer que te aconteça, você será salvo. Já por outro lado, o grupo é dividido
Segundo Calvino, havia dois grupos na humanidade, os escolhidos e os reprovados. E que é uma doutrina muito tola, surpreendentemente estúpida, que Calvino ensinou, é que não importa o que você faça, se você estiver predestinado para ser condenado ou reprovado, você não tem chance alguma de ser salvo, não importa o que você faça. E esta é a falácia e a tolice dessa doutrina de Calvino, adotado por pentecostais, igrejas batistas e outros grupos. Nós não temos a intenção de difamar ou maldizer qualquer membro desses grupos. Somente queremos ensinar a vocês os avisos de Deus na Bíblia, irmãos. Em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, vamos ler, irmão Yuli. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia fala sobre isso, que existem doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios é o oposto da doutrina de Cristo, irmão Yuli. A doutrina de Cristo encoraja as pessoas a fazer o bem, em qualquer que seja a situação da qual elas tenham vindo, como os Efésios, né? Como os Colossenses, como os Romanos, aqueles membros da igreja no primeiro século. Eles eram sempre estimulados a fazer o bem, boas obras, bons atos. Porém, se você aceita essa doutrina do demônio, você vai ser encorajado, permitido fazer tudo o que é mal, tudo que não é bom, porque não importa, né? Não vai perder a salvação mesmo. Você é predestinado, então você vai ser salvo. E agora nós vamos falar sobre a profundidade dessas doutrinas de demônios e ensinamentos enganadores que foram encabeçados por pregadores tolos e estúpidos, como Calvino, um pregador do diabo. Vamos examinar, à luz das Santas Escrituras, o que é predestinação e o que significa quando a Bíblia nos diz de que eles são predestinados, os cristãos do primeiro século, incluindo os sem esperança e sem Deus, os Efésios. Quero que você se lembre disso, irmão Yuli, que os Efésios eram pessoas sem Deus, adoradores de ídolos. Os Efésios eram adoradores da grande deusa Diana, uma deusa dos Efésios. Eram adoradores de falsos deuses. Eles não tinham o verdadeiro Deus, eram sem esperança no mundo. Mas mais tarde, quando foram convertidos ao cristianismo, o apóstolo Paulo disse a eles que foram predestinados por Deus para a adoção de filhos. Imagine, você consegue perceber a gravidade da palavra predestinação, irmão Yuri? Sim, irmão Eli. Significa que mesmo que por algum tempo sejam adoradoras de falsos deuses, se você foi predestinado por Deus para a adoção, então, com algum custo, você vai ser adotado por Deus em certo momento. Sim, isso se você aceitar essa adoção. Quero que você perceba isso. Se você aceitar. A verdade inédita sobre isso é que você decide. Você não mostra resistência? Não, você decide. Não é Deus quem decide. Esta é a verdade inédita aí. Se você quer ser salvo, você decide, não Deus. Esta é a doutrina da Bíblia, não a doutrina dos demônios. Em Deuteronômio 30:19, o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Deus nos deu livre arbítrio. Não se esqueça. Deus nos deu livre arbítrio. Livre escolha, liberdade de escolhermos por nós mesmos. E não somente a nós, até mesmo a criaturas acima de nós. Como os anjos. Como os anjos, exatamente. Vamos ler. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Esse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, escrito por um dos discípulos mais importantes do Senhor Jesus, chamado Judas Tadeu, que disse: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Soa essa palavra, predestinação aí? Não, mas soa a palavra livre-arbítrio. Os anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, os anjos, o seu próprio livre-arbítrio, deixaram a sua própria habitação. Não guardaram o seu principado. Eles não seguiram a direção de Deus. Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Agora, combinando estas duas coisas importantes, predestinação e livre-arbítrio, pode
causar confusão, como Calvino se confundiu. Mas vamos ser guiados pela palavra de Deus para não ficarmos confusos. Primeiro, há predestinação, certo? Porque fomos criados e predestinados. Mas vamos esclarecer na Bíblia que predestinação foi essa quando nós fomos criados. Vamos começar outra vez, agora no versículo 4 de Efésios capítulo 1. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos analisar isso, irmão Yuli. E por favor, ouçam com muita atenção. No versículo 4, diz, como também nos elegeu nele. Então, a humanidade é escolhida por Deus, para ele, para si. Nos elegeu nele. Se formos examinar a razão da existência de tudo, guiado pelo Espírito que está na Bíblia, vacas, animais, foram criados não para Deus. Você acredita? Se você diz, irmão, eles não foram criados para Deus. E indo para questões mais profundas, vamos pensar, irmãos e irmãs, a grama é criada não para o homem. Nós não comemos grama. Segundo a Bíblia, grama é para os animais. Em 104:14 de Salmos, fazes crescer erva para os animais e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento. Então veja, erva ou grama para os animais, para as ovelhas, para as vacas, para os cavalos. Então, grama ou ervas são para os animais e a verdura para o uso do homem. Isso está claro, né, irmão Yuri? Eu vi no YouTube uma certa igreja que o pastor dizia aos seus membros para comerem grama. Dá para achar no YouTube esse pastor africano. E segundo eles, os membros, eles sentiam a presença do Espírito Santo e por isso eles comiam grama, fazendo algo realmente fora do comum. E quando foi perguntado pelo repórter, pelo jornalista, qual era o gosto da grama, um dos membros disse, é muito bom. Ela disse, tem gosto de macarrão. Eu odeio essa mentira que foi dita pelo membro, porque grama nunca tem como ter gosto de macarrão. É uma mentira, porque a grama não é para os seres humanos. A grama ou a erva é para os animais e a verdura para o uso do homem. O meu ponto é que grama não foi criado por Deus para ele mesmo. É para os animais. Animais são criados por Deus não para si mesmo, mas para os seres humanos. Para ajudar, nós temos animais de carga, Temos animais domésticos, etc. Em Gênesis 9, do 1 ao 3, Deus deu a Noé tudo que se move e vive para eles, para eles comerem, inclusive. Seria uma história muito longa se eu fosse falar todos os versículos na Bíblia que falam sobre isso. Mas que os animais foram direcionados por Deus, criados por Deus, para os seres humanos. Agora, tudo que foi criado por Deus são para os seres humanos. O planeta Terra é para os seres humanos. O benefício final de tudo que Deus criou é para os seres humanos. Mas os seres humanos foram criados por Deus para si mesmo. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, 4, e nós lemos, como também ele nos elegeu nele. Então, entre as criações, entre as criaturas, os seres humanos foram escolhidos por Deus para ele, para servi-lo, para trazerem prazer a ele, antes da fundação do mundo. Eu quero chamar a atenção de vocês a este versículo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então nós podemos, por implicação, irmão Yuli, podemos pensar que o mundo foi criado para nós. Deus não precisa do mundo, dos planetas, do sistema solar, das galáxias ou do universo. Deus não precisa de nada disso. Ele tem um lugar onde ele habita na eternidade. O mundo foi criado para o homem, para habitarem sobre toda a face da terra, diz em Atos capítulo 17, versículo 26. E de um só sangue fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Isso está claro, De um só sangue fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra. Para habitarem sobre toda a face da terra. Então a terra é o lugar de habitação dos homens. É por isso que a terra foi criada para os homens.
homens, não para Deus. Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli, isso é muito claro. A terra foi criada para os homens, para ser nosso lugar de habitação, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Por isso nós temos limites da nossa habitação. É para nós habitarmos sobre toda a face da terra, não debaixo da terra, nem acima da atmosfera da terra. Não conseguimos viver lá confortavelmente. Temos que habitar sobre toda a face da terra. Mesmo naqueles continentes que são cobertos de neve, como a Antártida, lugares como Alasca e outros lugares, o homem consegue viver. Mesmo nas temperaturas extremas, até mesmo nos desertos mais quentes, o homem consegue viver. Para habitarmos sobre toda a face da terra. Entendendo essa palavra de Deus, irmão Yuli, a terra é criada para os homens, como habitação. E que mais uma vez vai nos convidar a pensar em algo além da terra. Pois sem o sol, a terra não sustentaria a vida. A vida seria impossível sem o sol. Isso é verdade, irmão Yuli. Mas por que tem outros planetas? Qual é a utilidade de Mercúrio, Vênus, Júpiter? Bom, nós aprendemos que estes planetas são responsáveis pelo equilíbrio do sistema solar. Sim, exatamente. Porque se você fosse tirar estes, que eles chamam na ciência de planetas externos ou outros planetas, por causa da energia do Sol, dos raios solares, da gravidade do Sol, a Terra sairia do seu lugar. Então tem fatores de equilíbrio, de balanço entre os planetas. Por isso Deus fez a Terra como a habitação dos homens. E a Terra precisa permanecer no seu lugar. Por isso Deus colocou outros corpos celestes, planetários, para manter nossa posição, não muito longe do Sol, como Plutão, e nem muito próximo do Sol, como Mercúrio, porque nós queimaríamos. Um pouco mais longe, congelaríamos. Então a Terra está no seu lugar exato no sistema solar. E por que precisamos das galáxias? Como a Via Láctea, né? Porque tudo isso mantém o equilíbrio do movimento da Terra, porque sem o movimento da Terra, nós não viveríamos na Terra. O movimento da Terra que contribui para os fatores para que a Terra possa manter a vida como a conhecemos. E por que a necessidade de um universo em que a Via Láctea, uma galáxia, também participa e circula neste tão grande e vasto universo? Só Deus sabe exatamente a razão. Porém, eu sei na Bíblia que Deus fez o vasto universo para mostrar a nós que Ele é todo-poderoso e que devemos crer nele. Em Salmos 19, 1 e 2, vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É, claro, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Sem os céus, o universo, não teríamos ideia de quão poderoso é Deus, nosso Criador. E este universo nos dá uma ideia para nós temermos, termos reverência, para adorarmos, reverenciarmos, crermos que há um Criador poderoso que criou um universo que é insondável, incompreensível pelos padrões humanos, mostrando que Ele é um Deus muito grandioso. Mas Ele nos colocou num dos espaços, pequeno espaço neste grande universo, e tudo que existe, como eu disse, antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo disse em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o plano dele de criar a humanidade é um plano antes mesmo da criação do mundo. A lógica mostra isso, né? Explica que isso é verdade. Antes de um bebê nascer, você pode observar que os seios da mãe já estão sendo preparados naturalmente por Deus para produzir leite, antes do bebê nascer, para que depois do nascimento do bebê, o bebê possa ser amamentado, ele tenha algo para beber, para manter a vida. Antes de sermos criados, Deus criou tudo antes de nós. Não porque essas coisas são mais importantes do que nós, mas porque nós somos mais importantes do que qualquer outra criação, segundo a Bíblia. Somos mais importantes do que os anjos até. Anjos nos servirão como guardiões, como mensageiros de Deus, ministrando as pessoas que serão salvas. Então tudo que foi criado por causa do principal objeto da criação, que é a humanidade. A Bíblia nos diz, em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então a criação da humanidade, a criação do homem, irmão Yuri, é que nos predestinou para a adoção de filhos. Isso não é muito fácil de entender, mas ouvindo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender que o homem foi escolhido por Deus para si, nele, e predestinados, a humanidade, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. O que isso significa?
significa? Vamos ouvir das palavras do Senhor Jesus Cristo. Em 17:24 de João, Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Pensem nisso, irmãos e irmãs. Deus amou o Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E porque Deus amou o Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo, Deus preparou um lugar para ele, onde ele deu toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. A glória, consolo, as boas coisas que o Pai pode fazer como um pai por seu filho. O Senhor Jesus Cristo disse: Pai, desejo, é minha vontade, é o meu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado. Fala de um lugar, né, irmão? Onde eu estou, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, do universo e de tudo mais, Deus deu um lugar de glória para o seu Filho, que é chamado mais tarde na Bíblia como paraíso. O reino do Filho é o paraíso, onde o assento de poder de Deus, o Pai, é o trono de Deus no paraíso. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, que o trono é no paraíso. Em 2:7 de Apocalipse, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse versículo menciona a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E que paraíso é este? Quais são as coisas aí nesse paraíso? Em Apocalipse também, capítulo 22, versículo 1, vamos ler. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, através desses versículos, nós conhecemos que a árvore da vida que está no meio do paraíso, segundo João, no capítulo 2, em Apocalipse, e daí ao falar sobre isso outra vez no versículo 22, ele diz: me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono de Deus e o trono do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, está lá, neste lugar. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida. Então, a árvore da vida está no paraíso. No paraíso é onde o trono de Deus e do Cordeiro estão, e a árvore da vida lá no meio, e é um rio de água da vida que procede, flui do trono de Deus e do Cordeiro. Então, todas essas coisas estão no paraíso. É um lugar muito grandioso em que Deus preparou até mesmo antes da fundação do mundo, que existe antes do universo, este lugar. E o Senhor Jesus Cristo disse em 17:24 de João: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado. Onde? Onde está? No paraíso. Por isso o ladrão na cruz, quando ele pediu ao Senhor Jesus Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o Senhor Jesus Cristo disse: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Então o paraíso, que foi criado por Deus antes da fundação de tudo, do mundo, do universo, é o lugar onde o Senhor Jesus Cristo habita com o Pai. É chamado paraíso. Cristo quer que as pessoas estejam com Ele no paraíso. A palavra predestinação, irmão Yuri, implica um lugar, primariamente. Então Deus predestinou o homem para estar no paraíso. Não há ninguém que tenha sido predestinado por Deus para estar no inferno, como o que Calvino pensou e ensinou. Isso é uma doutrina do diabo, né? Todo homem que vem à existência nesta terra é predestinado por Deus para estar com o seu filho. É predestinado por Deus para adoção. Adoção no sentido de que é para estarem com o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. A Bíblia enfatiza que o Senhor Jesus Cristo é o unigênito, mas é a vontade do Pai, que é a humanidade, que Ele iria criar, é para o prazer de seu Filho, e que Ele adotaria a humanidade neste lugar, para este lugar chamado paraíso, para onde foram predestinados. Implicado pela palavra do Senhor Jesus Cristo: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado. Eles estão no paraíso. Eles são predestinados ao paraíso, para verem a minha glória, a qual me
deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Então, mesmo antes da fundação desta terra, há pessoas para desfrutarem com Cristo no paraíso, predestinados a tal. Mas a pergunta é, por que Deus criou a terra e o universo? Por que o Pai já não colocou as pessoas no paraíso ao criá-las? Talvez essa seja uma pergunta já imediata e lógica, né? Sim, irmão Eli. Me deixe dizer algo a você, inédito. Por favor, irmão Eli. Os primeiros habitantes do paraíso é o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. E lá há os servos do Filho, né? É um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse o ladrão. E estarás comigo no paraíso. Então, o reino do Senhor Jesus Cristo é no paraíso. Não há reino que seja vazio, né, irmão Yuri? Implicando que como um rei que está governando, o Filho reinando do paraíso, na eternidade, com servos. E os servos são os anjos, querubins, serafins, etc., que estão no paraíso. Eles foram os primeiros servos do Senhor no paraíso. Porém, lembre-se que o universo tem aí, no mínimo, 13,8 bilhões de anos de existência, segundo a ciência. E a Terra tem 4,7 bilhões de anos, ou seja, é bem mais nova do que o resto do universo. 4,5 bilhões de anos a Terra, 13,7 bilhões de anos, no mínimo, o universo estimado pela ciência. E por que estou dizendo isto? Que o universo já existe há 13 bilhões de anos, enquanto a Terra só existe há 4,5 bilhões de anos. E eu me lembro dos versículos na Bíblia de quando Deus estava criando a Terra para a humanidade, significando que por bilhões de anos o paraíso existe. E os anjos estão lá, serafins, querubins, por bilhões de anos, mesmo antes da criação da Terra. Eu quero que vocês entendam esse fato que está na Bíblia, irmãos e irmãs, que anjos já existiam quando Deus estava criando a Terra. Você sabe disso, né, irmão Yuli? Sim, irmão. Em Jó 38:4, vamos ler até o versículo 8. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Versículo 5. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Versículo 6. Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Versículo 7. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Então veja, quando Deus estava criando a terra, o planeta Terra em que vivemos, as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Estes não são seres humanos, são anjos. Os filhos de Deus na Bíblia são anjos. Filhos de Deus que já existiam antes da criação, da fundação da Terra, do planeta Terra. Então eles são mais velhos que a Terra, esses anjos. Estavam no paraíso. Então por que Deus não colocou os homens direto no paraíso, irmão Hélio? Por que ele teve que criar um universo e a Terra onde colocaria os seres humanos? Depois foi declarado pelo Espírito de Deus aos humanos. Um bom exemplo é Abraão, Abel, Isaac, Jacó. Os servos de Deus, no tempo dos patriarcas, né, irmão Yuri? Eles declararam que eram peregrinos na terra. Em Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então essas pessoas que serviram a Deus, que se tornaram dignas de serem chamadas filhos de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Abel, os profetas, etc. O apóstolo Paulo disse, concluindo a história, ele disse, todos estes morreram na fé. Ele mencionou aquelas pessoas que são heróis da fé. Não todas receberam as promessas ou o paraíso, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então as pessoas são colocadas por Deus na terra para serem estrangeiras, né, de fora, forasteiras, porque elas são predestinadas ao paraíso. E talvez você me pergunte por quê? Por que não diretamente colocando-as direto no paraíso? Porque houve algo que aconteceu antes. Os habitantes do paraíso, o que eles fizeram? Alguns deles se rebelaram? Sim, contra Deus, deixando a sua habitação. Segundo Judas, que nós lemos, anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas para o dia do grande juízo. Então foram encontrados não dignos, alguns se tornaram rebeldes. E por causa disso, que aconteceu antes da criação da terra. Lembre-se que o paraíso existiu na eternidade, que é o lugar de habitação na eternidade do Filho de Deus, onde ele
ele recebeu toda a glória que Deus preparou para seu filho no paraíso. Agora Deus iria criar os homens, mas ele tinha que primeiro criar todas as coisas necessárias para os seres humanos, para as pessoas, para existirem. Mas enquanto Deus estava preparando tudo para que as pessoas fossem criadas, algo aconteceu, algo que não é bom. Anjos, pelo seu próprio livre-arbítrio, lembre-se, né? Livre-arbítrio, como eu enfatizei no começo do programa, né? Seres humanos têm livre-arbítrio. Anjos têm livre-arbítrio também. Esse versículo fala sobre o livre-arbítrio dos anjos. Anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Judas 1,6. Imagine, deixaram o paraíso. Imagine ter visto o paraíso e ter ido embora. Significando, irmão William, que se você for pensar sobre o que aconteceu, algo não bom aconteceu. É por isso que foram expulsos do paraíso. Vamos ler a história. Em Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Este era um querubim ungido, um anjo muito especial, perfeito, etc. Até que em ti se achou iniquidade, segundo a Bíblia. No versículo 17, vamos continuar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, o que aconteceu é que este querubim ungido, um anjo muito, muito poderoso e belo, perfeito aos olhos de Deus, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Em um outro livro da Bíblia, em 14:12 de Isaías, vamos ler o que aconteceu, irmão Yuli. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esta é a história, né? Um querubim ungido, um anjo favorecido, perfeito, como podia ser, se elevou, né? Ao ponto de querer ser igual ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo, ele disse. Isso é uma declaração de rebelião total contra Deus. Por isso foi expulso. É possível, irmão Eli, que Deus não colocou o homem imediatamente no paraíso porque ele estava protegendo os homens da rebelião que estava acontecendo? Um dos fatos que temos que considerar, né? Porque anjos sabem que Deus vai criar o homem. Você já ouviu isso? Sim, irmão Eli. De fato, anjos foram criados para os homens. Você se lembra do que eu disse mais cedo? Sim, irmão Eli. Que Deus criou o homem para si. Grama para os animais para o homem para Deus. Mas anjos foram criados para os homens, não para Deus. E eles receberam o memorando, né? O relatório dizendo que o dever deles era proteger os homens. Por isso, alguns se rebelaram contra Deus. Eles tiveram aquela premonição de que viria o tempo, depois de bilhões de anos da existência deles, que Deus iria criar a sua obra-prima, a obra-prima da criação. E é declarado na Bíblia, os anjos sabiam isso, que viria uma criação mais valiosa do que eles mesmos, irmão Yuli. O que pode ter causado sua rebelião e talvez ciúme ou inveja. Em Hebreus 2:6, vamos ler. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites. Versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste com glória e honra, e o colocaste acima das obras das tuas mãos. Se você for ver no contexto, irmão Yuri, você pode acabar sendo desviado por essa declaração, que Deus o fez, ao falar sobre o homem, um pouco menor do que os anjos. Por quê? Vamos descobrir primeiro, antes de continuarmos. Por que o homem é feito um pouco menor do que os anjos? Por quê? Se como nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi manifestado na carne, quando nasceu na carne, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque anjos não morrem, que são espírito. O Senhor Jesus Cristo morreu quando esteve na carne, né? E os homens morrem também. Então, nesse sentido, somos um pouco menor do que os anjos. Vamos continuar lendo 2:7 até o 8. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste
com glória e honra, o colocaste acima das obras das tuas mãos. Lembre-se disso. Deus, com a humanidade, o homem e o Filho do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o colocaste acima das obras das tuas mãos. Então, ele está acima de todas as demais criações, o homem e o Filho do homem. E no versículo 8, tu sujeitaste tudo a ele, nada deixou que não fosse sujeitado, mas agora ainda não vemos tudo sujeito a ele. Versículo 9, mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos para sofrimento de morte, coroado com glória e honra, para que ele, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Amém. O Senhor Jesus Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos para sofrimento de morte, e também foi feito um pouco menor do que os anjos para o sofrimento da morte. E em outro sentido na Bíblia, é que os homens são um pouco menor do que os anjos por causa do poder que foi dado aos anjos. O poder e força que os anjos têm, que nós não temos como seres humanos. Vamos ler em 2:11 de 2 Pedro. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, os anjos, embora maiores em força e poder, são maiores em força e poder do que os homens, irmão Yuri. Mas não significa que sejam superiores aos homens, ou que sejam mais importantes. Não. Por quê? Porque foram destinados por Deus como protetores e servos dos homens. Vamos ler em 13 e 14 de Hebreus. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, herdeiros da salvação são os filhos de Abraão, descendência de Abraão, não os anjos. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Veja, irmão Yuli, anjos são espíritos ministradores, por isso que foram apontados por Deus para serem guardiões dos homens, que nós chamamos de anjos da guarda, né? Vamos ler em 34:7 de Salmos. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, anjos são destinados por Deus para serem guardiões, livradores dos homens. Assim como um grupo de proteção do presidente. Eles são fortes, às vezes eles são musculosos, eles são maiores, mais fortes que o próprio presidente, mas não significa que, por eles serem mais fortes, eles sejam mais importantes que o presidente. Seguranças são guardas para proteger a pessoa que eles estão guardando. E são equipados, às vezes, com armas, com conhecimento, com força, com treinamento, poder, para poder proteger o alvo, que é mais importante do que eles. É natural, né? Se eles são mais fracos do que a pessoa que estão protegendo ele, como eles vão proteger? Por isso que agora você entende por que anjos foram feitos por Deus com maior força e poder do que os homens, porque são destinados por Deus para proteger aqueles que serão herdeiros da salvação. Mas não significa que anjos sejam superiores aos homens. Por isso o apóstolo Paulo enfatizou no livro de Hebreus que Deus colocou os homens acima da obra de suas mãos. Então, a obra-prima da criação de Deus é o homem. De fato, quando vier o dia do juízo, os anjos serão julgados pelos homens. Em 1 Coríntios 6, 2 e 3, vamos ler. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então o apóstolo Paulo, falando aos cristãos, disse: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Se você vai ser colocado por Deus para julgar anjos, então você é mais importante para Deus do que os anjos. Quando os homens foram apontados por Deus para julgar os anjos? Foi antes de Deus criá-los? Ou teve um tempo, quando o homem já existia, que Deus então colocou os homens para julgar os anjos? Quero que você leia 1:4 de Efésios outra vez. Como também nos elegeu nele. Falando aos cristãos, né? Concorda? Concorda, irmão. Vamos continuar. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então veja, a primazia do homem, da criação e o plano de Deus é antes da fundação do mundo. Então tudo já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Até mesmo julgar os anjos? Sim. É por isso que talvez possa imaginar uma inveja que pode ter sido sentida pelos anjos quando Deus estava para criar os homens. Então este é um fato na Bíblia, talvez inédito para algumas pessoas, que os homens é o ponto principal da criação de Deus. E para criar os homens, ele precisava de anjos
para proteger, para ministrar, servir aos homens, para que eles fossem herdeiros da salvação. Agora, acumulando todos esses fatos na Bíblia, nós vamos chegar a uma conclusão, irmão Yuli, que seres humanos é a obra-prima da criação de Deus. Porém, você não cria os humanos preparando... Primeiro você prepara as necessidades dos homens. Assim como qualquer pai amoroso vai fazer, né? Sim, essa é a lógica. Quando Deus planejou gerar seu filho, ele disse, hoje te gerei, Deus preparou primeiro o paraíso, onde seu filho iria habitar. Não é essa a lógica, irmão Yuli? Claro, irmão Eli. Então, antes do filho nascer, já havia um lugar que Deus preparou para ele, que é o paraíso. Concorda? Sim, irmão Eli. Agora, neste paraíso, haviam anjos, serafins, querubins, que mais tarde, alguns se tornaram rebeldes e deixaram o paraíso. É isso que a Bíblia nos diz. Então, temos que considerar todas essas coisas. Por que Deus, que estava para criar os homens, não colocou os homens direto no paraíso? Por quê? Porque poderia ser perigoso. Sim, irmão Eli, se você vai levar um bebê para casa e está tudo bagunçado, um caos lá, não sei se vai ser um bom lugar para um bebê habitar. Né? Qualquer um pode pensar várias coisas, mas o nosso tópico agora é predestinação. Não significa que porque você foi criado na Terra, para habitar na Terra, para ser estrangeiro e peregrino na Terra, viajando só nessa Terra, significa que sua predestinação seja na Terra. Sua predestinação é para estar no paraíso com o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo expressou antes de ser crucificado. Pai, desejo que onde eu estou, sejam também os que me tens dado. Então todos os homens foram predestinados por Deus para estarem no paraíso. Sim, todos os homens. E ninguém foi predestinado para ir para o inferno. Não há nada na Bíblia dessa forma, né? Como a doutrina de Calvino, que Deus predestinou um grupo, dividindo a humanidade em dois grupos. Isso não é verdade. É uma grande mentira. E alguns até mesmo dizem que Judas Iscariotes foi predestinado. Não. De fato, foi dado a ele uma posição muito importante na igreja. Agora, não vamos esquecer que existe livre-arbítrio. Então, alinhado à predestinação, Deus deu livre-arbítrio. Os anjos também receberam livre-arbítrio. Nós não somos como robôs, irmão Yuli. Anjos também não são como robôs, que automaticamente, como se você apertando um botão, já vai fazer o que o computador manda. Se a vida fosse assim, então não seria boa, não seria gostoso a vida, se você não pudesse escolher que tipo de prato você quer comer, ou qual alimento você prefere, não seria algo de se desfrutar. Deus é um Deus muito compassivo. Você não vai viver com uma mulher pelo resto de sua vida que você não ama, ou alguém que você não ama. Como um homem ou uma mulher que você não ama, é melhor viver com uma mulher que é de sua escolha, né? Por isso nos foi dado livre-arbítrio. Alinhado com a nossa predestinação, podemos desfrutar do nosso próprio livre-arbítrio em quase tudo na vida, até mesmo nossa salvação. Podemos escolher ser salvos ou não. Então, se você está perdido, sua alma é arruinada por Satanás, é pelo seu próprio livre-arbítrio, não é a vontade de Deus. Porque ninguém foi predestinado por Deus para o inferno ou para a condenação. Em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Você percebeu isso, irmão Yuli? Não querendo que ninguém se perca. Ninguém, nenhum, nem dois, nem três, ninguém se perca. Não querendo. Por que Deus, que criou a humanidade, iria colocar um grupo da humanidade para o inferno, quando ele não quer que ninguém se perca? E qual é a vontade dele, irmão Yuli? Ele não quer que ninguém se perca. Então, qual que é a vontade dele? Que ele deseja? Vamos ler em 1 Timóteo 2,4. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Percebeu? Todos os homens aí? Sim, irmão Eli. Diz todos, né? Então todos são predestinados para serem salvos. Essa é a intenção de Deus para nós. Esse é o desejo dele. Na verdade, a palavra grega que foi traduzida para deseja é a palavra grega etelo. O que ela significa? Determinar, ou seja, a determinação dele. Uma opção de voz ativa para certas situações que denota, como em grego 10:14, voz ativa, que significa escolher ou preferir, por implicação, desejar. Então é o desejo de Deus, é a preferência de Deus, é o impulso de Deus, é a determinação de Deus que todos os homens sejam salvos. Então por que você no seu sonho mais louco iria dizer que Deus dividiu a humanidade em dois grupos, dizendo que os eleitos serão salvos e vão para o céu, enquanto os reprovados serão condenados e vão passar a eternidade no inferno?
inferno, quando de fato Deus realmente deseja que todos os homens sejam salvos. E quando se diz deseja, é uma intenção, um desejo mais intenso, né, de querer. Ele deseja, então o sentimento dele para que o homem seja salvo é mais intenso do que só querer. Permanecendo neste fato de que o homem não foi predestinado para o inferno. Se há uma predestinação mencionada na Bíblia, é que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, para estarem com seu Filho unigênito no paraíso. O destino final, a predestinação da humanidade é para estar no paraíso com seu Filho Jesus Cristo. Porque esta é a glória e a felicidade do Filho, de ter seus irmãos e irmãs no paraíso, como nós lemos, né, irmão, nos versículos anteriores. Deus não predestinou ninguém a sofrer no inferno. Nenhum versículo informa isso, ou prova isso. Então, predestinação é biblicamente correto, porém, é uma predestinação para o paraíso e não para o inferno. Exatamente. Exatamente isso, irmão Yuli. Não existe tal coisa que Deus predestinou, deu um homem predestinação para o inferno, ou para sofrer eternamente no inferno. O que é no inferno? Tormento, ranger de dentes. Isso seria de um pai maligno predestinando filhos para a condenação, o que é muito impossível para Deus fazer. E quando diz predestinar, é que não fez nada errado ainda e você já está os predestinando para o inferno, então seria injusto. Seria injustiça, seria contra a característica de Deus de ser justo. Deus é justo, sempre fazendo justiça. Ele não quer intencionalmente que as pessoas sofram, porque Ele é amor. Sim, Deus é amor. Está no livro de Lamentações que Deus nunca vai intencionalmente ou voluntariamente colocar os homens em sofrimento. Vamos ler isso em 3:31 de Lamentações. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Versículo 32. Embora entristeça a alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Versículo 33. Porque não aflige, nem entristece voluntariamente os filhos dos homens. Talvez este versículo não foi lido por Calvino. Analise ele, irmão Yuli. Neste versículo, né, os líderes religiosos, pessoas que seguem Calvino, os calvinistas, crendo que as pessoas foram predestinadas por Deus para condenação no inferno, são ignorantes deste versículo. Na Nova Versão Internacional diz: porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Se você predestinou alguém antes da criação, você está predestinando eles para o inferno, então você está do seu agrado causando tristeza e aflição a eles. Mas a palavra de Deus diz outra coisa, porque não é do seu agrado trazer aflição e a tristeza aos filhos dos homens. Então, predestinação ao inferno é errado. O que é certo é o que nós lemos. Cristãos ou pessoas que creem em Deus, daqui os Efésios, eram pessoas sem Deus, pessoas que não eram tementes a Deus, não tinham esperança, pessoas que estavam em trevas, mas por causa dessa predestinação que Deus quer que eles estejam com seu Filho no paraíso, Deus quer adotar todos nós, quantos for que seja, essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Mas se não somos salvos, se nos perdemos, não é culpa de Deus. Deus não nos predestinou, nenhum de nós, para se perder ou para sofrer no inferno. Se nos perdermos, se vamos sofrer no inferno, não é ato de Deus, mas nossa própria ação, porque nós temos o nosso livre arbítrio. Isso somente mostra grande esperança para as pessoas que talvez sejam como os Efésios, que adoravam ídolos, ou que naquele tempo ainda estavam em trevas. Há uma grande esperança para todos que ainda não conhecem o verdadeiro Deus, mesmo que estejam vivendo em mentiras, em más obras. De fato, eles ainda têm chance, porque todos fomos predestinados para estar com Cristo no paraíso. E se eles percebem isso no tempo certo, eles ainda têm uma chance, né, irmão? Exatamente, irmão Yuri. Exatamente. Vamos ler em Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Imagine isso, irmão, ele muito claro. As pessoas estavam debaixo do poder de Satanás, ainda têm a chance de serem perdoadas e serem salvas, porque todos nós somos predestinados por Deus para alcançar glória no paraíso. É como se estivéssemos
como um ingresso para o paraíso, né? Se você decide usar esse ingresso, você pode entrar, porque você é predestinado para lá. Não é muito difícil para Deus realizar essa vontade do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, desejo, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Ele estava falando ao Pai. O Senhor Jesus Cristo estava em oração falando: desejo que estejam onde estou aqueles que me tens dado. Onde ele estava? Ele estava no paraíso. Esse é o lugar dele, antes da fundação do mundo. Vamos continuar, irmão Yuli. Vamos este versículo. Em João, capítulo 17, versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. O amor do Pai já existia antes da fundação do mundo. O amor do Pai pelo Filho e para as pessoas que o Pai está dando ao Filho. Agora, irmão Yuli, uma coisa que eu quero reiterar é que se você for para o inferno, é o seu próprio livre-arbítrio. Se você for para o paraíso, é a vontade de Deus, com a sua conformidade, com a sua concordância. Porque mesmo que Deus tenha predestinado você para o paraíso, se você não deseja estar no paraíso, então Deus nunca força ninguém. Então vou voltar ao que eu disse, né? Se você é salvo, é de sua decisão ser salvo. É de sua decisão. O apóstolo Paulo foi predestinado para ser um servo de Deus, né, irmão Yuli? Mas que tipo de vida o apóstolo Paulo viveu na terra? Vamos apagar a doutrina do diabo que foi implantado por Calvino na mente dos protestantes, de batistas e de outros evangélicos. Vamos apagar isso, irmão Yuri. Sabe como isso vai ser apagado? Através da palavra de Deus, que nós devemos apagar, que nós devemos expulsar essa ideia da doutrina do diabo, de que as pessoas são predestinadas por Deus para o inferno. Há um grupo específico predestinado por Deus para o inferno. Como nós apagamos isto? Pela palavra de Deus. Primeiramente, Deus é justiça. Ele não vai voluntariamente, não é do seu agrado afligir o homem, não é do seu agrado causar aflição ou tristeza aos filhos dos homens. Essa é a característica de Deus, né? Deus não predestinaria os homens antes dele cometer pecado, né? E outra coisa é que Deus nos deu livre arbítrio. Você pode escolher. Coloquei diante de ti a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, Deus diz. Então é a sua escolha, né? Isso é justo, irmão Yuli? É justo? Claro que sim, irmão Eli. Porque é de sua escolha. Então se você vai para o inferno, a escolha é sua. Você não pode culpar nem Satanás. Me pergunte por quê. Por quê, irmão Eli? Porque ele pode ser um instrumento para testificar da sua lealdade a Deus. Como aconteceu com os cristãos do primeiro século. Eles foram tentados por Satanás, mas por causa da fé deles, eles foram edificados por sua fé, de maneira a não serem mais tentados por Satanás. Isso é uma coisa que vamos aprender da Bíblia ao lermos a Bíblia em sua totalidade e obter os ensinamentos que vêm da Bíblia, pensando sobre os ensinamentos da Bíblia, que é algo muito importante de sabermos, de que nossa predestinação, irmão Yuli, é estar no paraíso com o Filho de Deus. Esta é a vontade de Cristo e do Pai desde a eternidade, antes da criação do mundo. Esta é a vontade de Cristo, e esta vontade também é a vontade do Pai ao criar os homens, para que seu Filho tenha companhia no paraíso. Vou passar a você algo inédito. Deus estava sozinho na eternidade. Sozinho, mano? Sim, estava sozinho. Mas ele não tinha Jesus Cristo? Depois de um tempo, ele disse ao Senhor Jesus Cristo: Tu és meu filho. Ele gerou o filho. Hoje te gerei. Então, ali, ele já não estava mais sozinho. Mas antes disso estava sozinho. E quanto aos anjos? Não, ainda não. Anjos ainda não existiam. Eles são criações. Foram criados por Deus. Então, ele estava sozinho. Ele gerou um filho. E esse filho é o Deus unigênito, ou filho unigênito. Mas o filho, como um filho único, se você é um pai, você vai experimentar algo quando o seu filho quer ter colegas para brincar. Quando o seu filho ou sua filha está procurando pessoas para brincar. Qualquer pai, mãe de filho único vai experimentar isso. A experiência nos ensina coisas que nós não entendemos a menos que nós passemos por aquilo. Deus estava sozinho. Aí ele gerou um filho. E o filho quer ter como irmãos, companheiros. Por isso Deus revelou sua vontade a Abraão. Ele disse: Te farei pai de muitas nações. E estas muitas nações, ele decretou que seriam herança para seu filho. Ele queria um número tão grande quanto pudessem ser. Te multiplicarei, ele disse a Abraão, como a areia do mar, ou como as estrelas dos céus. Vamos ler
ler 22:17 de Gênesis, irmão Yuli. Que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Viu? Tão numerosos, veja, irmão Yuli. Abraão devia ter uma ideia de quantas são as estrelas do céu. Como ser humano, não tem como saber. Não, no tempo dele não tinha telescópios, né? Abraão poderia pensar que haviam muitas estrelas que ele podia ver, mas estrelas que ele podia ver são só as estrelas da Via Láctea. E há bilhões de estrelas e galáxias. E há bilhões de galáxias. Indo no mais profundo disso, Deus estava pensando naquele tempo que ele faria a descendência de Abraão multiplicá-los como as estrelas do céu, como as estrelas do céu. E o que isso implica? Que Deus sabe quantas são as estrelas do céu. Esse é o plano dele. Fazer muitas descendentes de Abraão para estarem com seu filho no paraíso. Quanto mais melhor, né? Como diz o ditado, quanto mais melhor. Por isso ele prometeu a Abraão produzir semente de Abraão como a areia que está na praia do mar. Se você puder contar, né? Pudesse contar. Deus disse a Abraão. E esta é a vontade de Deus. Produzir bilhões de pessoas que estejam com seu filho no paraíso, para serem a alegria de seu filho. Porque este é o prazer do filho, ser o irmão mais velho de de muitos irmãos no paraíso. Por isso, tem pessoas que estão perdendo sua chance, né? Eles não entendem porque Deus cria as pessoas, porque Deus escolheu pessoas nele, os predestinou nele para estarem na eternidade com seu filho. Mas as pessoas escolhem estar com Satanás no inferno. Essa é a consequência do livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é muito importante, porque é uma maneira de Deus testar nossa fé. Pelo nosso próprio livre-arbítrio, nós nos submetermos a Ele, obedecer a Ele, então você vai desfrutar da sua predestinação no paraíso. Mas pelo seu próprio livre-arbítrio, se você transgredir como os anjos, que deixaram a sua própria habitação, segundo o que Judas escreveu em 1:6, que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, eles reservou em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Então, duas coisas que temos que entender: predestinação e livre-arbítrio. Você decide. Perguntando a Deus, Ele nos predestinou ao paraíso. Pergunte a si mesmo, qual é a sua escolha? Concordar com a predestinação que Deus quis para você antes de você ser criado, ou escolher outra coisa? E isto é a pior coisa que vai acontecer à humanidade. Não entender a nossa predestinação. Lembre-se, mesmo que você esteja debaixo do poder de Satanás, mesmo que no passado você tenha sido vítima das trevas, você ainda tem o direito de tomar posse de sua predestinação. Agora, o meu ponto é, irmão Eli, em que ponto este direito de predestinação vai expirar ou vai ser tirado de nós? Se você voluntariamente desobedecer a Deus e seguir a Satanás. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 15. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então, se você voluntariamente, sua própria vontade, ficar do lado de Satanás, então Deus vai te deixar ir. Mas Deus certamente vai fazer todo o esforço possível para que você alcance a predestinação que Ele predestinou para você herdar. Ele vai fazer todo o esforço. Que veja, Deus não querendo que ninguém se perca. Ele não quer isso. Por isso Ele faz todo o esforço. Vamos ler do livro de Judas, capítulo 1, versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Versículo 23. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Essas palavras, né? Arrebatando-os do fogo. Mesmo que já estejam próximo do fogo, ou no fogo, cristãos foram ensinados por Deus a terem compaixão das pessoas. Arrebatando-os do fogo. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor. Então, mesmo que já esteja no fogo para Satanás, mesmo que esteja debaixo do poder de Satanás e das trevas, há um remédio vindo de Deus. Para que você seja arrebatado do fogo, vá para a luz e sua predestinação no céu. Mas se todos os esforços de Deus foram feitos por você, mas você ainda assim quis voluntariamente ir após Satanás, então não há mais chance. Como que o apóstolo Paulo ensinou aos cristãos no primeiro século. Isso vai ser uma graça muito esclarecedora, um versículo da Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então, ainda que seja predestinado, ele sabe que é predestinado, mas viveu com precaução.
disse: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então ele vivia uma vida com cautela, prudência. Ele sabia que era predestinado, mas ainda assim tomava cuidado, porque esta é a declaração de Deus. O apóstolo Paulo sabia o processo de Deus. Ele sabe a vontade de Deus, que mesmo que você seja predestinado, mas se você for abusar, se você for viver uma vida imprudente, não viver uma vida de prudência, você pode perder, o que é contra a doutrina de Calvino e desses evangélicos de que uma vez salvo, sempre salvo, que é uma grande mentira, né? Doutrina de demônio. Mesmo que você seja predestinado, se você não seguir os ensinamentos que você precisa entender, mesmo esteja equipado com tudo que é necessário, tendo um anjo da guarda, você tem todos os ensinamentos para ser salvo, tudo o que você precisa para ser mantido em segurança do perigo, do risco de perder a salvação. Mas se você voluntariamente não for dar valor a essa predestinação, então você vai perdê-la, vai perder sua salvação. Mesmo que você alegue que Cristo esteja com você, você ainda pode perder sua salvação. Vamos ler em 2 Coríntios 13, 5. Diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Como você pode ser um reprovado, irmão Yuli? Se você abusar, como Calvino diz que há eleitos e reprovados. Não é verdade que é assim. Reprovados se tornam reprovados se eles não guardarem a fé. Eles escolhem ser reprovados. Mesmo que você tenha Cristo em você, se é que já não estáis reprovados. Como sabe? Porque você não permanece na fé até o fim. Mas permanecendo na fé até o fim, mesmo que às vezes você peque, o Senhor Jesus Cristo preparou tudo para você ser digno da predestinação que Deus quer que todas as pessoas tenham, que estejam lá. Você agora entende qual é a realidade da predestinação, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E eu acho que está muito claro aos nossos ouvintes, nossos fiéis buscadores da verdade. De fato, vamos dar a eles uma chance, irmão Eli, de expressarem o que eles aprenderam hoje, nesta noite. Vamos ler alguns dos comentários e as reações na nossa caixa de mensagens pelos nossos buscadores da verdade. De Edgar Vilhena Campo disse: é um outro ótimo podcast. Terá como não é bíblico a ideia de uma vez salvo, sempre salvo, como Calvino, esse estúpido com a mente corrompida, ensinou. Graças a Deus temos o irmão L, que provavelmente rejeita os falsos ensinamentos de falsos pregadores. Eu aprendi com este episódio que a frase uma vez salvo, para sempre salvo não vem da Bíblia, mas veio das mentes corrompidas de pastores que não entendem a palavra de Deus. Graças a Deus. Em Brisdale Rosário, tão hilário ver pessoas dizendo que grama tem gosto de macarrão, mas também sente triste por todas essas pessoas sendo feitas de tolas pelos seus pregadores, ensinando doutrinas estúpidas que nem respeitam a Deus e seus semelhantes, só querem o seu dinheiro. De Julian Miguel disse: a terra foi criada para o homem, não precisamos modificar. O homem também tem a obrigação de cuidar dela, né? Porque o universo, as galáxias, tudo foi criado por causa da terra e balanceado corretamente. A razão pela qual o universo é vasto é para Deus mostrar o seu poder para nós. De Jolene Berticon disse: outro episódio que nos mostra quão grande é o amor de Deus pela humanidade, que criou a terra para ser a habitação do homem e para que eles fossem então sua obra-prima, mas infelizmente nem todos apreciam o incrível amor de Deus pela humanidade, insondável amor, e escolhem não crer. Graças a Deus por essa sabedoria maravilhosa. O outro disse: a predestinação realmente é bíblica, mas não a predestinação que Calvino ensinou. Essa é realmente uma verdade inédita que separa o irmão Hélio dos demais. De Anne Arizo disse: os seres humanos é a mais preciosa das criações e que o fez para o seu filho unigênito. Outro disse: Deus quer que os homens sejam salvos. Se a predestinação de Calvino fosse aplicável, então não haveria por que uma pessoa fazer o bem para ser salvo, se ela foi predestinada para o inferno. O que é triste é que muitos dos meus amigos creem nessa falácia. Se as pessoas não tomarem cuidado com o que elas acreditam, elas vão colocar as suas almas em grande perigo. De Cis Rionikil, ele é um Deus amoroso. As doutrinas de Calvino são uma farsa, dizendo que as pessoas são predestinadas de ir para o inferno. Que vergonha, Calvino. Outro disse: Deus não predestina ninguém para o inferno. Deus nos predestina para estarmos com seu Filho unigênito no céu, no paraíso. Cristo quer que estejamos com Ele no paraíso, é por isso que temos livre-arbítrio. Se queremos estar com Ele no paraíso. De Ron Misurashi, somos
bem-aventurados por ouvir essa verdade inédita, que Deus nos predestinou, nós seres humanos, para estarmos com Ele no paraíso. Essa é a primeira vez que eu ouvi isso e o meu coração se enche de alegria. E sou grato que nosso Deus é misericordioso e todo-poderoso. Milhares de graças a Deus por essa verdade inédita. Outro disse: que maneira de começar esse ano com esta verdade inédita, boas novas para todos, que fomos criados por Deus e predestinados para estar com seu Filho, Cristo, no paraíso. Isso é tão maravilhoso. De Marvin de la Cruz disse: antigamente eu pensava que predestinação implicava algo negativo. Talvez isso seja por causa da interpretação de Calvino, que influenciou muitas religiões, muitas organizações religiosas. Graças a Deus que isso foi esclarecido hoje. O princípio é que Deus é bom, Deus é amor. Ele não quer que ninguém seja jogado na condenação eterna. Ele predestinou os homens para estarem no paraíso, com felicidade eterna. Grant Sahagan disse: eu entendi que Deus nos predestinou para estarmos no paraíso, mas isso não significa que uma vez salvo, para sempre salvo, e uma vez condenado, para sempre condenado. Nos foi dado livre arbítrio para que possamos escolher por nós mesmos se queremos ou não ser salvos e ir para lá. Graças a Deus. De Jennifer Cien disse: somos muito gratos por nossa existência. Ser humano é uma bênção. Devemos entender quão importantes são nossas vidas. De Alan disse: eu entendi que Deus, o Pai, deve ser adorado, Cristo deve ser adorado, e os anjos foram feitos para servir aos homens, ainda que tenham sido criados para os homens mais fortes, né? Realmente, anjos podem ser mais fortes do que nós, mas somos mais valiosos. Aquele que está sendo protegido é mais valioso do que aquele que está protegendo. Infelizmente, alguns anjos conseguem aceitar isso e por isso se rebelam. De Ia Fontanilhas disse: um pai amoroso aqui na terra quer o melhor para o seu filho, quanto mais Deus, que é um Deus tão amoroso por toda a humanidade. Ele quer que os homens estejam com ele no paraíso. De Cindy Kamamban disse: nós ouvimos tanta sabedoria neste dia outra vez. Muitas pessoas viveram no mundo sem ouvir que a predestinação é real. É maravilhoso saber que a humanidade foi escolhida por Deus para si mesmo. Somos sortudos que nós, seres humanos, somos o beneficiário final de tudo que Deus criou. De Jameson Sevilla disse: nosso Deus é tão bom. Palavras não são suficientes para dizer quão bom Deus é. Sua benignidade pelo homem é indescritível. Todos foram predestinados para serem salvos. Aprecio essa verdade inédita muitíssimo. De Jeremias disse: sem dúvida, os homens foram predestinados por Deus para estar no paraíso. Entretanto, Deus nos deu livre-arbítrio para escolher entre vida e morte, ou bênção ou maldição. Por isso podemos escolher salvação ou condenação. Deus nos deixou para servi-lo, o que é o verdadeiro significado da predestinação. Realmente uma verdade inédita da Bíblia, graças a Deus. De Diana Terrada: todos os homens são predestinados para irem para o paraíso. Somos muito afortunados porque fomos criados como seres humanos por Deus. E temos que ter em mente que é a vontade e desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. De Erlin Simon: a predestinação dos homens para o paraíso realmente mostra como Deus quer que os homens sejam salvos. Ele ama os homens, por isso ama seu filho. Esse é o desejo do homem, para que todos os homens. De Honora Naglas: uau, predestinação que eu conhecia antes disso era muito diferente. E muitos bons sentimentos ao ouvirmos o irmão Eli expondo os perigos que estão nos enganos das doutrinas dos demônios. Agora, realmente aprecio que tem sido explorado pelo irmão Eli, de poder escolher viver com o Senhor Jesus Cristo no paraíso. Aqueles que escolhem usar o livre-arbítrio como é sugerido por Deus em Deuteronômio. Ouvir essa verdade inédita realmente me faz mais grato a Deus por me fazer ser humano. Nesse tempo de problemas, que as pessoas estão deprimidas, pessoas que não percebem quão Deus Todo-Poderoso é. Graças a Deus por esse tópico maravilhoso. Júnior San Juan: se usarmos este livre-arbítrio para escolher vida, vamos conhecer o amor de Deus. E Charis Joy Lombonway, ela disse: não tem como imaginar vida sem o livre-arbítrio. Somente agora percebo que até mesmo nossa própria salvação ou condenação depende do que nós vamos escolher. Deus nos ama tanto, mesmo que seja o mais poderoso de todos, Ele nos dá o livre-arbítrio, a escolha, a chance de escolher. De irmão José Malhari: todos devemos ser gratos que fomos criados por Deus como seres humanos, predestinados para ser adotados como seus filhos e alcançarmos o paraíso. O homem deve decidir, não Deus, para essa predestinação se completar. É o seu livre-arbítrio se for para o inferno, e é a vontade de Deus que você alcance o céu. Vamos todos decidir. Não há decisão mais sábia do que se submeter à vontade de Deus. O paraíso está esperando. Todos temos
temos chances iguais de ir para lá, estar com Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Não só ouça a Verdade Inédita, mas se junte aos membros da Igreja de Deus Internacional. Esses são alguns dos comentários que foram dados por alguns dos nossos fiéis buscadores da verdade. Queremos agradecer a todos vocês que participaram e ouviram nosso episódio hoje, principalmente aqueles que usaram seu tempo para também compartilhar as coisas que nós aprendemos nesta noite. E estamos todos convidando vocês, fiéis buscadores da verdade, pelo episódio especial da Verdade Inédita, essa próxima quinta-feira, que será chamado Perguntas e Respostas da Verdade Inédita. Um episódio ao vivo, nessa próxima quinta-feira. Será quinta-feira à noite, que serão respondidas perguntas da fé que vocês possam ter sobre este tópico. Qualquer tópico que nós tivemos já no passado, nós vamos dar atenção às suas perguntas através dos comentários em nossa live stream, ou vamos abrir chamadas no Skype para vocês interagirem e fazerem suas perguntas pessoalmente ao propagador da verdade, o irmão Eli Soriano. E as suas últimas palavras, despedida, irmão Eli, essa noite. Tem outras coisas, né, irmão Yuli, que não foram faladas sobre predestinação neste dia, mas das mensagens que nós recebemos, eu acredito que o espírito de entendimento que vem do Senhor, os nossos buscadores da verdade, que nos fez entender a importância da vida, livre-arbítrio e predestinação. Lembre-se, ninguém é predestinado por Deus para o inferno. Lembrem-se do versículo, irmãos e irmãs. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não querendo que ninguém se perca, ninguém é predestinado a ser reprovado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas desejando que todos os homens sejam salvos. Todos os homens que Deus criou são predestinados por Deus para estarem no paraíso com seu Filho. Predestinados para serem descendência de Abraão, que serão herdeiros da promessa. Lembrem-se dessas coisas. E na próxima vez, na quinta-feira, responderemos perguntas sobre fé, esperança, espiritualidade, a verdade que está na Bíblia. E que Deus guie todos nós em busca da verdade na Bíblia. Porque outro episódio terminou, Buscadores da Verdade, com um novo ano do calendário gregoriano que começa. Depois de um 2020 tão triste, muitos pensam, ou pelo menos esperam, que mude. A esperança que todos temos esperado é a esperança que aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, o Deus Todo-Poderoso, que pode nos proteger de todas as pestes, pragas e fome. Então não importa qual ano seja, se você tem a paz de Deus reinando em seu coração, você está então protegido de tudo, sabendo que o que quer que aconteça, seja bom, seja mal, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa crença na Igreja de Deus, como ensinada para nós pelo Espírito Santo através do irmão Eli Soriano. É por isso que aceitamos tudo, de fome à prosperidade, do sofrimento à alegria, até mesmo a vida ou morte. Nós aceitamos todas elas, com ação de graças em nossos corações, sabendo muito bem que após tudo ter passado, depois de todos os medos terem acabado, depois de toda a dor, o Filho unigênito de Deus, Cristo, voltará para cumprir a razão do seu nascimento, que é reinar como Rei dos Reis, no período de 1000 anos glorioso. E queremos agradecer a Deus por outra oportunidade de ter servido vocês esta noite. Eu sou seu humilde apresentador Yuli Villamin, e eu sou seu humilde, eu sou de recursos, irmão Eli Soriano, e vemos vocês no próximo episódio da Verdade Inédita, porque você merece a verdade.